Olá, fofuras do meu coração! Ouçam este ser sem noção. O trecho estudado será desenvolvimento, o que é importante para seu conhecimento. Por isso, preste atenção. Contextualização para não cair em contradição. Solta o playback lá, seu doutor! Desenvolvimento, queridões! Então, o que seria esse trem do cavalo louco, professor Mike? É o seguinte, muito simples, nobres gafanhotos. É a comprovação prática da sua tese, da sua ideia central, ou seja, do que você pensa a respeito do tema. No nosso caso, publicidade infantil em questão no Brasil. Você pensa o que a respeito desse tema? Já vimos na aula anterior, é claro, que isto em excesso faz mal, como qualquer coisa, já dizia minha santa mãezinha, certo? Enfim, gente, eu vou utilizar um exemplo mais prático, eu vou utilizar um gênero textual que talvez vocês não tenham muito contato, ou se já tiveram, não viram, não prestaram muita atenção, certo? São quais? As resenhas. O que é a resenha, professor Mike? Resenha é aquele texto que resume determinada obra e dá a opinião, dá o pitaco, dá o palpite do autor, correto? Então, vamos usar um exemplo aí. Eu posso fazer uma resenha sobre filme, sobre disco de música, sobre um livro, tá? Ou até sobre uma partida de futebol. Pasmem, hein? Olha só, gente, vamos usar um exemplo aqui de uma resenha que foi, né, de um filme, beleza? O filme Senhor dos Anéis, né? Que eu particularmente não gosto muito não, tá? Mas eu posso dizer pra vocês que o filme Senhor dos Anéis é muito bom, porque ele tá bom, e na bondade dele ser bom, ele é bom pra caramba, não é bom? Tá bom assim pra vocês? Gente, veja bem, será que eu convenço alguém por esse cansaço de argumentação? E olha aqui, professor, claro que não, deixa de ser besta. Gente, eu encontro textos por aí direto desse jeito, tá? Não é exagero meu. Tem gente que procura, que tenta me convencer pelo cansaço. E não é assim que você vai convencer o seu interlocutor, que aliás é o mesmo que leitor do seu texto nesse caso, tá? Não é desse jeito, pessoal. Eu posso dizer, por exemplo, que o filme Senhor dos Anéis, ele é muito bom, porque além de conter um grande elenco, ele tem um bom enredo que é baseado numa obra literária ou não, que para alguns há controvérsias, mas não vem ao caso agora. Além disso, ele tem excelentes efeitos especiais. Será que agora ficou um pouquinho mais interessante o filme? Creio que sim. Correto? Então, é dessa forma que eu vou tentar convencer vocês, dando argumentos práticos, concretos. E no meu texto, professor, como que eu vou fazer? No filme foi fácil. E o texto, professor? Eu vou tentar citar exemplos ou frases ou dados estatísticos, porque dados estatísticos são números e números comprovam muitas coisas. Já diz o professor Fer, não é? Grande professor Fer. Enfim, gente, na real, presta bem atenção ao que eu vou dizer. Nós vamos citar aqui a Unesco, dados estatísticos da Unesco. Antes de nós irmos para o texto, não vai lá ainda não, tá? Antes de nós irmos para o texto, eu vou mencionar para vocês que no Enem, tá? Eles citam não uma, mas duas vezes os direitos humanos, certo, gente? Eu sugiro a todos vocês que vocês leiam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento oficial, tá? E ele contém ali uns 30 artigos. E qualquer um desses artigos, com certeza, pessoal, em qualquer tema do Enem, ou qualquer tema de qualquer vestibular, que sempre é baseado num problema social, vocês vão conseguir contextualizar. E tem mais uma coisa. Se você desrespeitar os direitos humanos, você não vai, por exemplo, abaixar sua nota. Sabe o que vai acontecer? Zero. Zero. Você vai levar um zero na testa. Certo, pessoal? Desrespeitando os direitos humanos, você
zera a sua redação, o que não é uma coisa muito boa, não é? Ah, mas poeta, hein? Rimei de novo, hein? Ó, nota mais essa rima. Gente, mas vamos para frente? Vamos para frente? Quais são os dados da Unesco que nós utilizamos? Agora sim, eu quero que você pegue sua apostila e preste atenção à nossa leitura, por favor. Vamos lá? Aqui nós temos esse trecho que eu quero separar e deixar muito claro. Depois ali é o último período, tá? Ali, ó, prova disso. Olha só como ele começa mencionando. Prova disso são os dados da Unesco a afirmarem que cerca de 85% das crianças preferem se divertir com os objetos divulgados nas propagandas, né? Eu já vou falar sobre propaganda e publicidade, tornando notório que a relação entre ser humano e consumo está nascendo na infância, está nascendo desde a infância, perdão. Só tentei ser mais fiel ao texto. Enfim, gente, como mencionado na primeira aula e na introdução, qual é o problema da publicidade infantil? É incitar esses seres humaninhos a serem consumistas desde a raiz, desde sua infância. E isso não seriam adultos com um bom discernimento, certo? Gente, é por isso que não pode haver excesso em nada, tá? É por isso que ele está mencionando aqui, o autor desse texto, claro, está mencionando desses dados estatísticos, tá? Eu sempre uso o exemplo aqui, vou usar de novo o do meu sobrinhozinho, né? Ou o meu próprio exemplo, que tiveram que ser derrubadas muitas fantasias da minha cabecinha, tá? Que, aliás, vocês podem notar aqui no vídeo que é brilhante. Tiveram que ser desfeitas, por quê? Porque eu não sou de uma família muito abastada, ou seja, de muito poder aquisitivo, tá? Então, você olha para a TV e vê produtos que você tem vontade de possuí-los, e os seus pais não podem. Como você não tem uma maturidade suficiente, voltando a falar, já foi dito isso antes, tá? Você não tem uma maturidade suficiente para discernir se aquilo pode ser adquirido ou não. Então isso é que tem que ser muito bem explicado para essas crianças. Não é à toa que essa publicidade infantil, programas infantis, inclusive, tiveram que ser retirados da TV aberta. Certo, gente? Então, muita atenção com isso. Eu tenho falado aqui, não sei se vocês perceberam, mas só para encerrar essa nossa segunda videoaula, eu tenho falado sobre dois termos aqui, dois gêneros textuais, eu falei, e eles são muito parecidos. São a publicidade e a propaganda, certo? Qual é a diferença entre esses dois? Nenhuma, professor, só tem nome diferente. Pessoal, se eles não fossem diferentes, vocês não pensam que ele não precisaria ter nomes diferentes? Certo? Então, veja bem, gente, publicidade, ele tem um fim totalmente comercial, enquanto que a propaganda não, gente. A propaganda já vem do verbo propagar, que significa espalhar, né? Joga no ventilador e deixa espalhar o troço todo, não é? Então, gente, dois exemplos, certo? Bem rapidex aqui. Você pensa em sede. Ai, sede. Você já pensa num refrigerante. Não vou falar nome de refrigerante, não faço publicidade de graça, tá louco, rapaz, né? Então você já vai pensar numa determinada bebida, alguns de cerveja e tudo mais. Então, é para isso que serve a publicidade, tá? Pensando que muitos anúncios publicitários fazem uso de propaganda, mas ele tem um fim extremamente e totalmente comercial. Ele quer vender algo para você. Enquanto que a propaganda não, pessoal. Ela só quer espalhar uma ideia, um objetivo, certo? Dois exemplos também? Vamos lá, professor. Rapidex aí, ó. Dois exemplos. Apesar de não parecer ter um fim comercial, vocês vão notar também que, e apesar de você, né, apesar de eu e todos os brasileiros aí pagarem por isso, a
os programas eleitorais gratuitos, eles são propagandas. Porque, assim, teoricamente, eles não têm um fim comercial, certo? Eles têm a proposta de apenas espalhar as ideias e o que o determinado candidato vai fazer no seu mandato, correto? Um outro exemplo que eu acho bem interessante, e isso sim eu considero um ótimo tipo de propaganda, são as campanhas de vacinação, não é? São campanhas, são propagandas. Por quê? Porque elas não têm um fim comercial, não tentam vender nada, elas apenas tentam espalhar a ideia de que você, ou seu filho, ou que qualquer ser humano que necessite daquele medicamento deve se prevenir contra algumas outras doenças. Muito bem, pessoal. Acredito que nós tenhamos chegado ao fim. Ih, professor, tá falhado aí nos regências de verbo, né? Não. Acredito eu que tenhamos chegado ao fim de mais uma aula sem nenhum trauma. Então eu envio a todos e todas mais um forte beijo na alma. Até!